boa noite! Boa noite! Estamos aqui mais uma vez com o jornal local New Hit News. Devido a alguns pedidos, vamos apresentar para vocês hoje a história da matemática. Isso mesmo, vamos contar um pouco da origem dessa matéria que todos acham um bicho de 7 cabeças. Bom, desde a antiguidade, a sociedade de todo mundo descobriram uma disciplina que é mais do que as outras. A tal disciplina que guarda certos conhecimentos e as realidades fundamentais do mundo físico. Essa disciplina é a matemática! Bom, a matemática é a ciência dos números e dos cálculos. Desde a antiguidade, o homem utiliza a matemática para facilitar a vida e organizar a sociedade. A matemática foi usada pelos egípcios nas construções de pirâmides, diques, canais de irrigação e estudos de astronomia. Bom, tudo começou há 24 mil anos antes de Cristo, quando o homem passou a refletir sobre o que sabia e o que deveria saber. Algumas tribos só conheciam o 1, 2, 3, só sabiam o básico. E diante de alguns problemas do cotidiano, como a contagem, a medida de áreas e comprimentos, foram surgindo os conceitos cada vez mais perfeitos. Os textos matemáticos em escrita cuneiforme, ou seja, escritas em pedras, mais antigos foram encontrados na Mesopotâmia. Um dos principais livros da matemática é Os Elementos, que se apresentam de forma perfeita a construção de teoremas de geometria. Foram utilizados em todo o ensino em todo o mundo, até o século XVII. Entre 3.000 e 2.500 anos de Cristo, foi inventado na China o primeiro instrumento mecânico para se calcular, o ábaco. Foram também criadas tabuadas e o cálculo de área foi desenvolvido. Aproximadamente em 1.600 anos antes de Cristo é escrito o Papiro de Hind, principal texto matemático dos egípcios. Este contém regras para cálculos de adição, subtração, fração, equações simples de primeiro grau, diversos problemas de aritmética, medições de superfícies e volumes. De 550 a 450 anos antes de Cristo, é estabelecida a Era Pitagórica, caracterizada por grandes conhecimentos na geometria elementar, como o Teorema de Pitágoras. Os pitagóricos foram os primeiros a analisar a noção de número e estabelecer as relações de correspondência entre a aritmética e a geometria. Definiram os números primos, algumas progressões e a teoria das proporções. O matemático grego Eratóstenes idealizou um método com o qual pode medir as circunferências da Terra, e isto ocorreu entre 276 a 194 anos antes de Cristo. Entre os anos 300 e 600, o povo hindu cria o sistema numérico decimal, que usamos até hoje. No ano de 1100, Omar Khayyam desenvolveu um método para desenhar um segmento cuja longitude fosse a raiz real positiva de um polinômio cúbico dado. Em 1525, o matemático alemão emprega o atual símbolo da raiz quadrada. Em 1545, Gerolamo Cardano publica o método geral para a resolução das equações de terceiro grau. Em 1550, Ferrari torna público o método de desenvolver equações do quarto grau. Em 1591, François Viet aplica pela primeira vez a álgebra à geometria. E em 1614, os logaritmos são inventados por Napier. E em 1619, Descartes cria a geometria analítica. No ano 1642, Blaise Pascal construiu a primeira máquina de calcular, com a qual podia se somar ou subtrair de até 6 dígitos. Em 1684, é criado ao mesmo tempo por Newton e Leibniz o cálculo infinitesimal. Em 1746, D'Alembert enuncia e demonstra parcialmente que qualquer polinômio de grau n tem n raízes reais. No período compreendido do ano 1771 a 1895, aconteceram muitas coisas, como por exemplo, em 1761, Johann Lambert prova que o número p é irracional. Em
Em 1777, Leonhard Euler, matemático suíço, simboliza a raiz quadrada de -1 com a letra I, de imaginário. Em 1798, o matemático italiano Paolo Ruffini enuncia e demonstra parcialmente a impossibilidade de resolver equações de quinto grau. Em 1812, Laplace publica em Paris a teoria analítica das probabilidades, onde faz um desenvolvimento rigoroso da teoria das probabilidades em aplicações a problemas demográficos, jurídicos e explicando diversos fatos astronômicos. Em 1817, Bernard Bolzano cria o teorema que leva seu nome. Entre 1872 e 1895, o matemático russo Georg Cantor cria a teoria dos conjuntos. Em 1904, o matemático sueco Niels F. Helge von Koch constrói a curva que leva seu nome. E em 1924, as medalhas Feld são criadas para premiar os matemáticos que se destacam. Em 1975, Michel Feigenbaum descobre um modelo matemático que descreve a transição da ordem ao caos. Em 1977, os matemáticos Eichel e Haken resolvem o histórico teorema das 4 cores com a ajuda de um computador. Os logaritmos, como instrumentos de cálculos, surgiram para realizar simplificações, uma vez que transformam multiplicações e divisões nas operações mais simples, como adição e subtração. Napier foi um dos que impulsionaram fortemente seu desenvolvimento, perto do início do século XVII. Ele é considerado o inventor dos logaritmos, muito embora outros matemáticos da época também tenham trabalhado com ele. Atualmente, essa ciência está presente em várias áreas da sociedade, como, por exemplo, arquitetura, informática, medicina, física, química e entre outros. Podemos dizer que em tudo que olhamos existe a matemática. Ah, e uma curiosidade, no dia 6 de maio se comemora o Dia da Matemática. Ficamos aqui com mais uma edição do New Hit News. Obrigada, boa noite. E viva a tchau. matemática! Uhul!